Emoção versus dinheiro. Quem está no controle? Isso é o que nós vamos saber hoje, nesse episódio do podcast, mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para enriquecer a nossa conversa de hoje, temos uma convidada muito especial, Márcia Gaioso. Ela que é graduada em Psicologia pela PUC Goiás em 2001, com especialização em Gestão de Pessoas na Unip 2005, atua como psicóloga clínica, empresarial e docência universitária. Atendimentos clínicos a partir de 14 anos, apaixonada pelo desenvolvimento, autoconhecimento, relacionamentos humanos, o poder da cocriação que podemos acessar e os mistérios da existência. Seja muito bem-vinda, Márcia. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Ele é um dos 3 tabus da humanidade, né? Que é sexo, dinheiro e morte, esses tabus. E, na verdade, ao falarmos sobre dinheiro, a gente vai falar também, fundamentalmente, a respeito de afetos, liberdade e poder. Eu estou ansiosa por essa conversa. Márcia, para a gente começar, conta para a gente um pouquinho como é que você fez essa escolha pela psicologia. Eu escolhi psicologia depois que eu fui curada de uma ferida emocional. Aos 16 anos, meu primeiro namoro, primeira paixão, as coisas aconteceram de uma maneira tal e o relacionamento acabou e eu fiquei muito ferida. Mas eu fingia que eu estava ótima, que eu era, né, no auge da adolescência e um orgulho adolescente, mas a minha mãe percebeu que eu não estava ótima, mas eu menti até para mim, né? E falou assim: você não está muito bem, não, vou te pôr na terapia. Cheguei na terapia. E toda mentirosa e orgulhosa, a terapeuta fez a pergunta clássica de quem já fez terapia sabe como é que é, né? Eu te trouxe aqui e tal. Falei, não sei, nada, eu tô ótima. A minha mãe deve ter algum problema, me mandou pra terapia. Ainda bem que ela era espertinha e falou assim, mas que bom, me conta dessa vida ótima sua. E aí, com um certo tempo e um vínculo de confiança, um dia eu falei, talvez, quem sabe, de repente, de leve, pode ser que eu tenha um probleminha. E esse probleminha, dentro de mim, assim, eu queria morrer, eu queria inexistir, mas eu mal contava para mim. Mas a vida tinha ficado preto e branco. E depois de um tempo trabalhando isso, a vida voltou a ser colorida, coloridíssima. Eu falei, uau, gente, esse negócio é muito bom. Esse negócio funciona e eu quero promover isso na vida das pessoas. Então, eu fiz uma escolha por ter passado por um processo, digamos assim, super valioso e bem-sucedido. E aí, a partir daí, foi só paixão e muito trabalho. Sensacional. E Márcia, conta pra gente um pouco, uma explicação de por que você acha que as pessoas tomam decisões impulsivas quando o assunto se trata de dinheiro, por que muitas vezes elas deixam se levar pela emoção ali na hora de tomar as decisões financeiras. Isso tem muito a ver com uma imaturidade e um pensamento mágico, né? E também, provavelmente, a presença de crenças inconscientes de autossabotagem. As pessoas muitas vezes se autossabotam muito, porque a gente precisa ter uma permissão interna, um merecimento para poder receber as coisas boas da vida, como, por exemplo, dinheiro, prosperidade, abundância, sucesso profissional. E as pessoas que não se conhecem, elas são reféns delas mesmas. Então, eu diria que para esse tipo de ocorrência, que infelizmente é muito comum, em alguns países mais do que outros, a solução ela é um processo de autoconhecimento. Interessante. E tem uma coisa importante aqui para o nosso mundo de investimentos. Nós precisamos ter paciência, né? A maior parte dos ganhos vem de longo prazo. E a gente vê que é muito difícil. Tem até um sloganzinho que a gente usa assim, que acompanhar os investimentos deve ser tão emocionante quanto ver a grama crescendo. E é muito difícil a gente ter essa paciência, né? Nós, como investidores, e percebemos isso nos nossos clientes. O que você acha que tem psicologicamente ali envolvido com essa
dificuldade de ter paciência, a necessidade de ter agora, né? De querer ter uma rentabilidade mais rápida. Provavelmente, isso, além da falta de maturidade, a pessoa está num processo de compensação. Muitas vezes as pessoas estão inseguras, infelizes, têm vazios internos e elas não têm noção nenhuma disso, porque muitas vezes é um processo, às vezes, totalmente inconsciente, e aí ela quer uma compensação. Isso acontece muito com dinheiro, com comida, às vezes com relacionamentos, às vezes com sexo. Então, as pessoas precisam perceber, assim, qual é a realidade que acontece ali no contexto e não se deixar ser refém de si mesma buscando coisas ilusórias. É bem legal que você citou essas compensações, e aí você falou na questão do dinheiro e citou outras coisas também, como comida, relacionamento, sexo, etc. Uhum. E muitas vezes tem, de fato, simplesmente a questão de gastar, mas essas compensações da comida, do sexo, etc., às vezes acabam incluindo uma compensação de dinheiro também, porque a comida vai custar dinheiro e às vezes se fica descompensado na comida, vai descompensar o financeiro também. Com certeza, O né? acesso ao parceiro às vezes vai custar dinheiro, porque precisa sair para comer, tem todo aquele ritual, né? E isso às vezes vai levar também a uma descompensação financeira também. Bem legal essa conexão, né? Por exemplo, Bruno, pessoas que são carentes, inseguras, com baixa autoestima, elas querem comprar afeto. E às vezes elas se endividam muito comprando esses afetos. Por quê? Porque o buraco é muito mais embaixo. Então ela não está tomando uma decisão impulsiva, sei lá, pagando um jantar caríssimo, se endividando no cartão só pelo jantar ali. Tem uma série de questões por detrás disso que fazem ela não raciocinar corretamente e tomar uma decisão ruim que vai ferrar ela financeiramente depois, porque tem um afeto ali por debaixo. Interessante. E, Márcia, essa talvez necessidade do agora. Você vê que tem diferença entre as gerações? As gerações atuais, porque a gente fala muito sobre celular, né? Que as gerações de hoje não vivem sem o celular, mas a gente também não vive mais sem o celular, né? Essa falta de paciência e às vezes até de autoconhecimento, ela é mais afetada, está mais presente nas gerações mais jovens realmente ou não? Eu percebo, Ivana, que essa geração agora ela está com esse déficit por uma série de questões, inclusive essa questão do celular, porque eles nasceram usando celular praticamente. Então, eles estão desenvolvendo o cérebro. A gente termina de desenvolver o cérebro aos 30 anos, os homens, as mulheres em torno dos Aos 30, 27. juro? Eu jurava que eram 55 homens. Fisiologicamente, é aos 30. Mas a gente encontra vários adolescentes de 55 anos também, né? Mas, então, nós, pelo menos no início ali, que são os 7 primeiros anos de vida, aonde os processos de maturação são muito mais intensos, a gente não sofreu essa interferência, que é tóxica, até magneticamente falando. Mas essa geração agora, essa última geração, se não me engano é a alfa, né? Já nasceu com celular. Dentro da barriga, ela já recebia o magnetismo do celular da mãe. Então, ela está desenvolvendo o cérebro de uma maneira diferente, Acelerada. super acelerada, né? Tanto que surgiu uma doença nova que é o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, é uma das últimas doenças psiquiátricas relacionadas, né? Que tem muito a ver com isso. Então, essa geração, por uma série de fatores, ela acha que ela não tem deveres, mas ela tem todos os direitos. Inclusive, ela não deve nem esperar o tempo natural das coisas. E aí, até o processo do celular, onde você toca o dedo ali na tela, você está recebendo um estímulo elétrico que vai direto para o seu cérebro, te descompensando, porque o cérebro tem uma cadência elétrica. Os nossos pulsos neuronais são elétricos, por isso que existe o exame eletroencefalograma. E aí, percebem que é uma série de fatores, assim, esse pulso é acelerado, os pais estão muitas vezes não dando atenção, não trocando afetos, então eles vão ficando com uma série de vazios e aí eles precisam preencher
buracos enormes, preencher buracos enormes, e tem uma pressa em relação a isso. Então, assim, é multifatorial, sabe? Mas sim, o celular é um dos fatores que está influenciando esse processo dessa falta de paciência, dessa pressa, né? De não ter uma maturidade de compreender a realidade do tempo natural das coisas progredirem. E quando se trata de dinheiro, já é difícil ter essa percepção, porque é difícil você virar para a pessoa e falar, ó, você vai sacrificar o agora para daqui 30 anos você colher os frutos. Já é difícil, quando a gente fala em planejamento financeiro, já é difícil fazer a pessoa poupar para o carro que ela vai trocar daqui 2 anos, já é difícil fazer poupar para a viagem que vai fazer daqui 1 ano, imagina para aposentadoria que é só daqui 30 anos. Com certeza, eu fico pensando assim, talvez uma estratégia para os consultores financeiros, né? Que seja colocada essa visão integral desse tempo grande, mas com paradas assim, de alto reforço. Ah, daqui 6 meses você vai ter tido isso, então você se dá esse presente, sei lá. Daqui 2 anos, com uma parte de todo esse lucro, faça uma viagem importante, alguma coisa assim para a pessoa ir colhendo um pouco de frutos ao longo da estrada, né? Para ela não achar que ela vai ficar assim só na poupação durante 30 anos, por exemplo. Não achar que aquele dinheiro que tá lá é só dinheiro parado, né? É. Perfeito. E sabe uma coisa que o celular influencia muito nisso hoje em dia? Porque as pessoas estão muito interessadas em parecer, ao invés de ser. E aí, como é que você vai ficar feio na fita do Instagram? Ah, eu vou ficar poupando aqui 10 anos e tá todo mundo aqui postando viagens, postando jantares Restaurante. maravilhosos, postando carros e tudo mais. Então, ainda tem essa influência, né? Que você tem que se mostrar de uma determinada maneira com esse fenômeno das redes sociais. E aqui no Brasil isso é bem mais intenso do que em outros países também. Então, são muitos fatores desafiadores para as pessoas tomarem consciência e pararem de ser reféns disso. Porque quem que elas estão alimentando? Quando elas estão se sacrificando para parecer alguma coisa que ela ainda não é. Alguém está lucrando com isso e elas estão pagando essa conta. Então as pessoas precisam tomar essa consciência para parar de ser massa de manobra, né? E pagar caro por isso. Pois é. E ó, a síndrome do pensamento acelerado. Já estou pensando nós atendendo as pessoas dessa geração. Meu Deus, Mas né? isso é sinal de inteligência. Quando a gente antevê problema e se adianta, né? Os negócios que Ah, dão que bom, certo são os negócios que tem gente com essa visão. que bom. Agora sim, Márcia, frente a tudo isso, né? O que que a gente pode ter como prática para dar uma desacelerada, para a gente reconhecer mais as nossas emoções, entender aquilo que está influenciando, né? Claro, procurar uma psicóloga, entender, né? E tudo, mas na prática, assim, eu em casa, né? O que que eu posso utilizar como prática no meu dia a dia para reconhecer mais e tomar decisões emocionalmente mais inteligentes? Ivana, em casa a pessoa pode, assim, tentar estar presente. E uma coisa que faz a gente se perceber presente é você observar a sua respiração. E é de graça, todo mundo respirando de graça, todo mundo em casa, assim, você está acelerado, você está feliz, você está ansioso, você está angustiado, como é que está a sua respiração? Porque quando a gente passa um perrengue, a respiração altera na hora. E a respiração é só a primeira coisa e a última coisa que a gente faz na vida. Então, é o que nos liga, assim, é o plug na tomada de estar vivo. Então, nós podemos perceber isso na nossa respiração. Agora, o interessante mesmo é as pessoas escolherem pelo menos um dos 3 caminhos que mais promovem transformação, que é fazer terapia e ou meditação e ou boas leituras. Leituras importantes que mudam a vida. É claro que, por exemplo, práticas esportivas também eh, promovem isso, mas as 3 coisas diretamente que a pessoa busca para poder se transformar são essas, né? Então, é importante que as pessoas tenham comportamentos que tragam autoconsciência e transformação. Se não, é mais ou menos o seguinte:
Se a gente deixar a mente, ela vai virando um ruído interno e vai dominando você. Ela te engole. Mas nós temos algo além da mente, é um eu interno profundo que algumas escolas da psicologia chamam de eu superior ou de consciência. Então a gente precisa que, ao invés da mente dominar a gente, esse eu superior, essa consciência profunda, domine a mente. E aí a mente, ela vai ser um item a mais no nosso processo de autogestão, ao invés da gente ficar sendo dominado por ela. Porque se vocês pararem para pensar, quando as pessoas fazem qualquer coisa de boa ou de ruim, sempre tem um pensamento embasando aquilo. Mas a gente tem que ter uma consciência assim: esse pensamento é meu? Esse pensamento é verdadeiro? Se a minha vida dependesse da veracidade desse pensamento, eu topo? Eu coloco minha vida em risco por esse pensamento? Para as pessoas pararem, às vezes, de serem conduzidas por pensamentos que não são reais ou não são totalmente reais. E a gente faz muito isso. Tem uma frasezinha que é assim: a suposição é o pai da confusão. Então a gente tem que parar de ficar supondo as coisas e fazer uma investigação mais apurada para que a gente não entre em confusões, sejam individuais ou sejam coletivas, né? Fazendo uma conexão com finanças, né? Isso eu acho que é bem interessante. Às vezes a gente encontra pessoa que vira e fala: ah, não tem por que eu poupar, não tem por que eu fazer isso, não tem por que eu fazer aquilo. Tá, mas quais são os fatos que você está usando? É só a sua emoção te guiando, né? Você acha que você não precisa poupar, você acha que você não precisa fazer aquilo, ou de fato você tem evidências, tem fatos que embasam o que você está dizendo, né? Pois é, porque muitas vezes a mente está a serviço de um eu inferior que está ali imaturo, querendo fazer umas cacas. E aí a mente fala assim: não, mas você não tem certeza de nada, vai lá e faz. E aí tem gente que lucra com isso, porque tinha umas frases, uns slogans de cartão de crédito, como é que era, gente, aquele negócio do slogan? Porque a vida é hoje, né? Não era esse o slogan, mas eu ouvi várias pessoas, às vezes, metendo o pé na jaca e usando essa Uhum. frase, sabe? Do tipo assim: a vida é agora, eu não sei se eu vou estar viva amanhã, mas tá, e se por um acaso você tiver, que é a maior chance, né? Porque se a gente for olhar a média de vida das pessoas, normalmente a gente morre mais na velhice, por velhice, por Uhum. questões de velhice. Aí você passa uma vida de juventude fazendo um monte de caca e usando esse pensamento, que você não sabe se você vai estar vivo amanhã, E no mas outro é o dia mais acorda provável. Vivinho da Silva, né? Às vezes vivinha assim da Silva, meio amarrotado, meio ressaqueado, né? É Mas aí, frequente. ou seja, a É. ideia dele não foi real, né? Eu já vi várias vezes, mesmo o Bruno Perini levantando a Uhum. reflexão, que ele fala: se você fala para a pessoa investir para ela aposentar, ela vira para você e fala: não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Aí você fala: você não sabe se vai estar vivo amanhã? Então faz um seguro de vida. Ela: não, mas eu não vou morrer amanhã. Aí você fala: tá, se decide, amigo. Ah, é muito interessante. Isso me lembra uma coisa muito básica que foi trazida por Freud para nós, porque nós temos dois princípios que operam na gente: o princípio do prazer e o princípio da realidade. As crianças, elas são exemplo de praticamente puro princípio do prazer. A criança, quando ela quer uma coisa, ela quer porque quer naquela hora. E se ela tem uma negativa, a terra rachou no meio e o mundo acabou. Então, cai de bunda no chão e chora, né? E chora de verdade mesmo, e dependendo depois até dá uma doencinha, uma gripe, porque é uma carga emocional Não é muito drama, a grande. vida dela acabou naquele É, momento, né? ela não tem recurso interno para processar um pouco de continência ou frustração, né? E por um outro lado, nós temos o que é chamado de princípio da realidade, que é o raciocínio, por exemplo, que leva as pessoas a pouparem dinheiro. Mas provavelmente não irei morrer amanhã, irei viver até uns 90 anos e quero envelhecer bem, então eu não vou torrar todo o meu dinheiro, muito menos mais do que ganho e ficar pendurado em juros e tudo mais. E aí a pessoa, ela se estabelece um limite
por esse princípio da realidade. E esse princípio da realidade, ele é fruto da maturidade. Ele é fruto das experiências que você vai observando e vai aprendendo, e aí você fala, opa, aqui se eu tiver um planejamento, se eu tiver um controle, lá na frente dá bom. Que é o mesmo processo também para emagrecer. As pessoas que querem emagrecer e não conseguem, elas não conseguem conter a dieta do hoje para estar magra amanhã, porque elas querem aquele prazer imediato na hora. Então, é muito importante a gente tomar consciência que nós temos essas duas forças operando dentro de nós. Para uma criança, ok. Ela está ali com o adulto cuidando, ela está ali se desenvolvendo, ela vai adquirir os recursos para dar conta de fazer isso. Mas o problema é que a gente vê, né, assim, as crianças de 55 anos e tá fora do lugar. É uma desordem. E então, dessa forma, a gente vai entrar naquele esquema assim do que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Uhum. Porque às vezes no hoje, no agora, você pode até ter um certo prazer, só que ele vai custar tão caro. E a gente vê isso na vida das pessoas desde a infância. Por exemplo, aquelas crianças que não estudam para a prova, porque elas vão brincar, porque elas vão jogar. Aliás, hoje em dia nem brincar, né? Elas vão jogar no celular. A brincadeira é virtual já. Olhar TikTok. É, olhar TikTok, falar no WhatsApp, enfim. E então, assim, elas estão se construindo, deixando esse princípio do prazer inundá-las e tomar conta da vida delas. E por que que criança tem que ter pai e mãe educando? Porque espera-se que esses pais já desenvolveram esse princípio da realidade e que esses pais vão forçá-las. Vão falar, não, você vai parar de jogar agora, porque agora é hora de comer, agora você vai ter que tomar banho, agora você vai estudar. Vai gastar só 90% do que ganha, vai investir 10% para poder aposentar. É isso aí. Vou te dar uma mesada, mas você vai investir 10%. Eu vou abrir uma conta para você. Aonde que é bom de abrir conta? Qualquer lugar. Então, vou abrir uma conta para você e você vai aprender a lidar com dinheiro. É isso mesmo. É importante que isso aconteça. Uhum. Legal. A gente falou aqui sobre a diferença entre as gerações, né? A pessoa que nasceu em 1970, 1990, 2010. Mas qual você acha que é a diferença também entre as idades? A visão que a pessoa tem com relação a finanças de acordo com a idade. Você acha que é algo, de fato, quando é criança tem uma visão, adulto tem outra, idoso tem outra? Ou é mais das experiências que a pessoa tem mesmo, que vão moldando aquelas crenças que ela tem com relação a finanças? São as duas coisas conectadas. Porque tanto que a gente observa que tem crianças que elas já têm uma tendência de serem mais responsáveis. Gente, cá entre nós, eu tenho gêmeas. Elas, né, elas não são univitelinas, mas a gente brinca que uma puxou para a família do pai, para o lado do pai, a outra puxou para a família da mãe. E nós temos históricos familiares bastante diferentes, principalmente em relação a dinheiro. Por exemplo, minha família, pai e mãe, funcionários públicos. Olha qual o valor que está por detrás disso. Segurança, estabilidade, controle. Eles eram bem organizados também, porque tem funcionários públicos que também, né, mete os pés pelas mãos, mas não era o caso. Então, minha mãe me educou com a frase: primeiro a obrigação, depois a diversão. Mesma coisa lá em casa. E o caso do meu marido já foi bastante diferente. E a gente teve até algumas questões, assim, no início do relacionamento, porque eu olhava a postura dele diante do dinheiro e falava assim: oi? Peraí, da onde? Ele, não, porque vai dar certo, mas baseado em quê que vai dar certo? Peraí. Mas aí, por fim, como eu tinha uma tendência de ser muito mais conservadora e de segurar, e ele de ser mais arrojado, mas eu falava para ele assim, eu pensava assim, nossa, eu tô sendo sofisticada, gente. Eu falava para ele que eu achava ele excessivamente otimista. Para não dizer outra coisa, assim, né? Tipo, não vou falar que ele é irresponsável, maluco. Ele é excessivamente otimista. Ah, amor, te amo. Depois ele vai ver isso, né? Tá tudo resolvido já. Então, isso
eu estou trazendo até o nosso exemplo para mostrar essas diferenças da criação que ele teve. E o pai dele, ora, ganhou muito dinheiro, ora, quebrou. Ele estudou na melhor escola de Goiânia. Aí teve um ano que ele foi para a escola pública e ele tem essa resiliência, né? De subir, descer, e também um jeito de de lidar com dinheiro que às vezes dá muito certo e ele ganha muito dinheiro, mas depois também pode dar muito errado, como já teve momentos, e perder, e eu já não fui treinada para isso. Então, isso do nosso histórico nos moldou. E desde criança eu tinha essa tendência de ser mais responsável por todos esses valores e dinâmica familiar. E ele já tinha uma tendência de ser mais livre, leve, solto, né? Ele, né, tomou bomba num determinado momento lá, enfim. Mas ao mesmo tempo tem a questão da idade. Então, isso insere na criança, mas o tempo vai passando e o indivíduo vai vivendo as experiências e isso vai modificando. Se a pessoa for minimamente autoconectada com ela, ela vai aproveitar os erros que ela já viveu para melhorar o processo na próxima volta do espiral, né? Uhum. E eu percebo, assim, que o meu excesso de conservadorismo, de segurança, ele foi flexibilizado com a idade, porque eu fui vendo que às vezes também a gente precisa correr um pouco de risco, mais do que eu era exposta naturalmente a correr por causa desse histórico. Ele também foi vendo que precisava correr um pouco menos de risco. Enfim, então a gente vive essas duas coisas ao mesmo tempo. E isso, de um ponto de vista assim, gente, só a partir do nascimento. Mas a gente tem coisas de antes do nascimento. Sabe o projeto Genoma, que fala da parte lixo do DNA? São os nossos registros de pelo menos umas 7 gerações para trás. Então, muitas vezes, a gente fazer uma pesquisa de como que os nossos familiares, né, os nossos antepassados viveram em relação a dinheiro, muita escassez, teve escravos, porque nós, em 2025, se a gente pegar 7 gerações para trás, dá para chegar. Na época que ainda havia escravidão, aqui no Uhum. Brasil, por exemplo. E aí a gente recebe essas informações. É tipo um pacote Office. Quando você compra um notebook, não tem lá o Veio pacote tudo. básico, a gente já chega com esse pacote básico. Aí esse pacote básico, que é o nosso inconsciente familiar, ele é somado às nossas experiências individuais que começam a partir da fecundação do óvulo, formando o nosso inconsciente individual. E aí a gente vai tendo a soma das contingências que a gente vai vivendo, e essas contingências, sim, Bruno, elas influenciam muito na questão da idade, na mudança da idade, além daquela questão do princípio do prazer e da realidade que eu tinha dito antes também, né? Então, é como se fosse assim, multidimensional e tudo ao mesmo tempo agora acontecendo. E aí a combinação desses vários fatores vai resultando na nossa decisão de hoje, no nosso comportamento de hoje. Uhum. Muito legal. Achei legal que você falou do pacote Office, né? Que até me trouxe um insight, que a gente tem 100% de certeza que as crenças dos nossos pais influenciam as nossas crenças, que a gente aprende com eles. Só que eu nunca tinha pensado dessa perspectiva, que as crenças dos nossos pais, dos meus pais me influenciaram. Mas de onde vieram as crenças deles? Dos pais deles, que por sua vez tiveram as crenças deles, dos pais deles. Uhum. Então, de fato, o que veio de 7 gerações atrás, alguma coisa chega na gente, né? Uhum. Muito legal. Agora, quero te fazer uma pergunta sobre a influência de uma mentalidade no sucesso da pessoa. Quando a gente fala de profissional da área da saúde, por exemplo, a gente diz que as pessoas comem emoções. Então, quando tem uma pessoa muito acima do peso, pode ser que ela esteja compensando alguma coisa ali na comida, então ela não está equilibrada emocionalmente. E quando a gente fala de dinheiro, você acredita que as pessoas que conseguem ser mais prósperas, elas são mais resolvidas emocionalmente? Não necessariamente, porque tem muitas pessoas que são muito prósperas porque elas têm, por exemplo, um grande complexo de inferioridade, e aí ela tem uma sede de poder para compensar,
é ambiciosa, é inteligente e age de acordo com isso e prospera e é abundante. E dependendo de outros fatores, de ética, por exemplo, são pessoas que às vezes vão prosperar a qualquer custo, passando por cima de leis até, né? Então, desculpa, no frigir dos ovos, a sua pergunta foi? Não, nem toda pessoa que prosperou, ela está equilibrada emocionalmente. É, às vezes, por exemplo, a gente já pegou casos, né? As pessoas que eu trabalho na terapia, a gente já pegou casos assim de pessoas que com sérios problemas de relacionamento e até de saúde extremamente prósperas, Uhum. porque assim estava tudo sendo compensado no dinheiro. Porque como eu falei para vocês, o dinheiro fundamentalmente ele representa liberdade e poder. Aqui na matéria, o sistema é capitalista, praticamente tudo material custa dinheiro, então o dinheiro dá essa sensação de poder e liberdade. Ele é essa possibilidade de ir e vir, né? Interessante. E falando um pouquinho sobre merecimento, muita gente tem um bloqueio para receber, né? Muita gente não prospera porque não pode ser, às vezes, melhor do que os pais foram. Ou ter, nossa, como eu vou ter uma casa melhor do que os meus pais? Então, o que está enraizado ali de crença que segura a pessoa e não deixa ela prosperar? Ivana, vamos pensar o seguinte: o dinheiro ele tem 4 movimentos básicos: ganhar, gastar, poupar e investir. É, essa dificuldade de merecimento que você falou, muitas vezes ela está ligada a esse ganhar, né? E realmente, se a pessoa não prestar atenção, ela vai ter naturalmente uma lealdade inconsciente à sua família. Eu costumo fazer até uma pergunta para quem estiver nos ouvindo aqui. Imagina o seguinte: você chega com a sua família, se você é casado com filhos, essa família, mais os seus pais, os seus irmãos, num restaurante, um restaurante mágico. E aí, nesse restaurante mágico, tem um porteiro, que é um homem misterioso, que ele decide quem entra e quem não entra. E aí, por um acaso, você chegou lá com toda a sua família, o porteiro falou assim: você pode entrar. Você tem os requisitos para entrar, mas a sua família não, sua família vai ficar de fora. E esse restaurante tem uma comida dos deuses, é um sonho, um oásis, assim, que as pessoas almejam. Essa pessoa que foi autorizada a entrar, ela vai entrar e vai largar a família lá de fora? Dificilmente. 99,9% fala não, fica lá de fora. Enquanto que, é assim, para ser bem sincero, o mais saudável seria essa pessoa olhar para sua família e falar: eu sinto muito que vocês não podem entrar ainda, mas eu irei entrar com a certeza de que vocês em algum momento poderão entrar e a gente se encontra lá dentro. E aí a pessoa entra. Isso é uma metáfora, por exemplo, em relação a essa prosperidade, a esse merecimento de ganhar mais dinheiro. A pessoa muitas vezes ela deixa de fazer negócios, deixa de fazer escolhas, porque ela sabe que se ela fizer, ela vai ela vai perder uma força importantíssima que atua sobre nós, que é o pertencimento. Ela vai deixar de pertencer àquele grupo, que ela vai mudar de categoria, de Uhum. patamar, ela vai entrar no restaurante que eles ainda não entram. E aí ela acaba, às vezes, inventando umas historinhas que justifique que ela não faça aquilo, mas na verdade é pela força do pertencimento, por essa lealdade inconsciente à família, para ela continuar ali. Todo mundo juntinho, feliz, que seja na pobreza, Uhum. mas juntinho. Perfeito. Não sei você, Ivana, mas eu já tive clientes que chegaram na consultoria, ganhavam bem, em torno de 30, 40, às vezes até mais por mês, e não tinham nada de patrimônio. E aí, quando a gente ia analisar os gastos deles e tudo mais, a gente chegava ali que só para ajuda a familiares, que a gente costuma categorizar como doações, né?
Só em ajuda financeira para familiares estava indo em torno de 5, 6, 8 mil por mês. E não que tenha problema, né? E a gente reforça isso. Uhum, Você pode, até, se tem condições, até deve ajudar os familiares, se não for te uhum, prejudicar. O uhum. problema é quando você está ajudando e está se prejudicando. É você que está deixando de aposentar porque está fazendo essa ajuda e tudo mais, né? Então tem que também que ter esse peso, né? É, tem que ter esse equilíbrio, essa análise. Agora, Bruno, normalmente, quando tem esse excesso, assim, dessa ajuda, não prejudica só a pessoa que está ajudando. E às vezes prejudica até muito mais quem está recebendo. Porque é aquela história, você está dando peixe para a pessoa. E aí ela fica ali Se acomoda. estagnada, acomodada, naquela sensação de que ela vai sempre receber. E no fundo, inconscientemente, às vezes, o que está sendo passado nesse tipo de relação e de atitudes é que quem dá demais tem uma espécie de arrogância, se sentindo, não é só não merecedor, sabe, Ivana, mas se sentindo assim, muito melhor do que o outro. E aí, como ele é muito melhor do que o outro, coitadinho, inferiorzinho, eu preciso ajudar. E isso são informações inconscientes. E aí, esse que está sendo ajudado, ele fala. É como se ele, no fundo, pensasse assim: eu não sou capaz, eu preciso sempre ser ajudado. E aí ele não se arrisca, ele não se desenvolve, ele não se movimenta. Claro que ele está tendo alguns ganhos secundários ali também, mas ele está nutrindo essa baixa autoestima por conta de todos esses processos inconscientes que estão por detrás, muitas vezes, de situações assim de ajuda familiar. E você acha que pode até prejudicar quando essa ajuda que é entre irmãos, entre amigos, entre um primo, por exemplo, eu acho que talvez prejudique até menos do que relação pai e filho, né? Porque você acha que tem uma certa inversão no papel ali, no momento que o filho começa a ajudar o pai, ele acaba se vendo como assumindo o papel de pai ou coisa do tipo, ou você acha que não acontece isso? Acontece muitas vezes, é super delicado quando vai acontecer um filho ajudar um pai. É importante que esse filho, que às vezes ele está numa condição bem melhor e o pai, por uma série de questões, ou a mãe ali, estão precisando e não tem condição, que ele ajude, mas que ele lembre que ele só está ajudando aqueles porque antes disso eles criaram ele de uma forma tal, bacana, a ponto dele ter conseguido poder ficar do jeito que ficou para ajudar. Porque senão, se a pessoa assim, não se perceber e de repente ficar se sentindo maior, né, mais capaz do que aqueles pais ali, ela entra em riscos de ter alguns outros problemas, ou de relacionamento, ou de saúde, e eu já vi isso acontecer demais em 24 anos, acompanhando vidas. Mas você fez uma pergunta que eu achei muito legal, porque na hora que você estava falando disso, eu fiquei pensando assim, isso também tem a ver com o fato de que essa geração atual, eu não sei se vocês já ouviram aqui reclamações de empresários que o povo fala, eu não aguento contratar jovem dessa geração, porque Sim. eles não têm compromisso, eles acham que eles não têm dever de nada e têm Pula de um direito de emprego pro tudo. E Toda aí hora pula, eu vejo. e aí eles contam histórias do tipo assim, não apareceu segunda-feira, que tinha que estar 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, falou assim, não é porque eu viajei com meu namorado, cheguei de madrugada, estava cansada, dormi até meio-dia. E aí, depois que eu levantei, eu acabei de tomar café. Desculpa, não fui. Assim, sabe? Então, por que que isso acontece muito? Se a gente for olhar ao longo da história da humanidade, essa atual geração, ela é filha de pessoas com muito mais recursos, inclusive financeiros. E aí, é como se elas sentissem assim, elas não têm que se esforçar, já está tudo pronto. Eu já sou um herdeiro, sabe? Ou então tem um Bolsa Família aqui também para me ajudar, dependendo do país que a pessoa tá e da mentalidade que ela tá. Então, é importante a gente se atentar,
para esse tipo de coisa, porque quando a gente dá demais, aí nós voltamos naquilo que a gente falou no começo da resposta. Quando a gente dá demais, a pessoa no fundo sente que ela não é capaz e que ela precisa é ficar recebendo mesmo, porque ela é incapaz. E essa atual geração, muitos estão marcados, estão atravessados inconscientemente por esse tipo de postura. Não só de não ter um compromisso simplesmente, ele sente que ele não é capaz e não precisa ser capaz, porque já está tudo garantido. Então, assim, é complexo. Márcia, e fala um pouquinho pra gente agora sobre qual é a crença enraizada de muita gente achar que quem tem dinheiro é mau, não é uma pessoa boa, do bem. Ivana, não sei como é que eu vou te responder, porque assim são muitos fatores. Mas, por exemplo, nós somos formados pela genética, pela criação dos pais, pela escola, pelas religiões, né, por algumas instituições, pela cultura. E aqui, por exemplo, no Brasil, tem até uma fala bíblica que fala, que diz aquilo que, como é que é? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma Uhum. agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E parece que isso tem um problema de tradução da língua original da Bíblia, tá, gente? Mas não vou entrar nisso. A questão é que, se você frequenta uma religião que fala que o rico vai para o inferno e você acredita em tudo que é dito ali, você não vai querer ir para o inferno. Então, no fundo, você não se autoriza a ser rico. Aí a sua permissão interna, ela vai até aqui. Você viver com conforto e tudo mais, mas rico não, porque você não quer ir para o inferno. Então, essa crença de que dinheiro é do mal, ela está principalmente enraizada em valores religiosos que foram passados. Agora, interessantemente, esses valores são passados, mas se a gente for olhar para certas religiões, elas são detentoras de um grande poder Exatamente. aquisitivo e patrimonial no mundo. Então, essa lei serve para os outros, né? Para os discípulos, para os fiéis, mas não para os donos da religião. É, Isso aí a gente entra no que é chamado por um pesquisador de é uma incoerência intrapsíquica que a gente precisa estar atento e observar, inclusive o que a gente acredita e segue, se não demonstra certas incoerências. Porque para as pessoas que acreditam em Deus, Deus é perfeito. Não haveria uma incoerência assim. Então, isso não tem nada a ver com questões divinas, com questões da sua divindade, da sua evolução espiritual. Isso é coisa de homens que mantêm as instituições, inclusive as religiões. Né? Porque a religião ela é dos homens, né? O que ela defende é que não é que é divino. Mas a gente precisa aprender a filtrar as coisas para não ficar refém aonde só nós vamos nos prejudicar, por exemplo, né? Uma Muito comparação que eu costumo usar com os clientes, inclusive, é a seguinte: quando você tá com uma febre, quando tá com uma dor de cabeça, que é algo ruim, o que que é a primeira coisa que você faz? Toma um remédio para tentar se livrar. Se você acredita que dinheiro é ruim, que dinheiro vai te levar para o inferno, coisa do tipo, o que que você vai fazer com o dinheiro? Vai se livrar dele, né? Uhum, Isso aí às vezes impede uma crença simples assim, né? Só uhum. a falta de consciência da pessoa quanto a essa questão, às vezes impede ela de construir patrimônio, de trazer prosperidade para a família e tudo mais. Então, de uma maneira geral, assim, em termos de formação de massa, as religiões têm essa influência grande. Agora, a gente pode pegar casos também individuais, por exemplo. Às vezes tem uma família que aconteceu uma grande tragédia com o antepassado por conta de dinheiro, foi assassinado por conta Aham. de terras para serem tomadas, por exemplo. E aí fica no inconsciente daquela pessoa que dinheiro é do mal, porque por causa de dinheiro, eu perdi meu avô, meu bisavô de uma maneira brutal. Né? Eu me lembro de uma história de uma pessoa num processo terapêutico que ela e todos os irmãos tinham problema com dinheiro. E aí eu já pensei assim, bom, então é sistêmico.
já tem um sinal de fumaça aí, tem alguma coisa naquele sistema familiar ali que feriu Antes o deles. sistema, anteriormente, feriu esse sistema e as pessoas ficaram todas assim, marcadas por isso. E aí, para resumir a história, o que que foi percebido? O que que foi identificado como uma influência dessa forma, assim, do sistema familiar, trazendo essa coisa de dinheiro é do mal? Essa pessoa teve uma bisavó que era índia, num momento assim que os índios estavam passando por muitas dificuldades, e essa bisavó foi entregue para um imigrante europeu, um português, se não me engano, em troca de comida, de benfeitorias. Ela foi vendida. E essa bisavó odiou isso, porque ela foi apartada da tribo, ela não queria ser esposa daquele homem, e ela morreu no parto, se não me engano, assim, do 9º filho, uma coisa assim. Só que essa bisavó, muito provavelmente, ela ficou dentro dela de que por causa do dinheiro ela perdeu a família, porque faltou dinheiro e eles precisaram de dinheiro e ela teve que ser dada em sacrifício para isso. E aí ela ia odiar o pai e a mãe por fazer isso? Não, ela ia odiar o dinheiro. Então havia um ódio do dinheiro, como se o dinheiro fosse um causador de dor. E no processo dessa pessoa, isso foi identificado e fez toda uma diferença, assim, dela conseguir, no coração dela, olhar para essa avó e falar: eu sinto muito por tudo que você sofreu, que eu imagino que tenha sido muita coisa, mas eu deixo com você o que é seu, você foi grande para dar conta disso. E exatamente porque você passou tudo isso, que aí vem uma nova postura de solução. Quando nós temos uma postura adoecida por uma ferida, nós precisamos saber qual é o remédio, né? E o remédio é você ressignificar, você mudar a sua perspectiva. Então, essa pessoa, por exemplo, entendendo isso, ela conseguiu olhar para essa bisavó e falar assim: bisavó, exatamente porque a senhora sofreu tudo que a senhora sofreu já, e a senhora foi grande para dar conta de ter passado por isso, eu vou fazer diferente e eu vou te honrar na alegria e na prosperidade. Porque assim, a avó já sofreu, já pagou caro, perdendo a convivência com a tribo. Aí vai ficar o resto dos familiares de fora do restaurante? Aí alguém precisa ter a coragem de quebrar essas correntes, de quebrar esses ciclos, né, negativos de escassez, de qualquer outra coisa desagradável. Porque eu acho que nós nascemos todo mundo para ser feliz, nós todos queremos ser felizes, né? Felizes, leves, saudáveis, prósperos, satisfeitos com os nossos relacionamentos. Todos nós queremos isso. E aí, porque um antepassado não teve isso, se você não tiver, vai resolver ele não ter tido? Ele já não teve. O passado não dá para mudar. Então, a gente precisa aprender com o passado e usar esse aprendizado para ficar melhor no futuro, porque a ideia é evoluir e melhorar. Muito bom. E você falou um pouquinho sobre os nossos relacionamentos aqui na resposta, né? A gente tem uma estatística grande no Brasil de divórcio por questão financeira e de o poder estar com quem tem o dinheiro no relacionamento. Então, se o homem tem muito dinheiro, a mulher precisa ser submissa, né? Você tem casos para compartilhar com a gente nesse sentido de casais? Até recentes, inclusive. Relacionamento é troca. E a origem do dinheiro é troca. Porque o dinheiro surgiu depois do escambo. A gente ficava trocando os excedentes, né? Mas às vezes eu tinha excesso de galinha e queria grão, mas você queria galinha, mas não tinha grão. Então, por essa complicação, tem lá a história do dinheiro, né? Ele primeiro fizeram com sal, depois com moedas, com metais, até chegar nos papéis, enfim. Mas o dinheiro surgiu para melhorar a nossa vida, para facilitar a nossa vida, para otimizar essas trocas. Então, o dinheiro nada mais é do que algo bom que facilita a nossa vida, nos possibilitando trocar coisas com mais precisão e facilidade.
os relacionamentos de casal, eles são atravessados pelo que a gente chama de lei do equilíbrio das trocas, que funciona assim, ó. Os casais trocam o tempo todo, coisas boas ou coisas ruins. Quando a gente está sem dinheiro, a gente não faz empréstimo, fica devendo. Casal também troca. Quando um faz um mal, fica devendo. E aí, você está aqui caminhando juntinho, trocando, caminhando, trocando, né? Vamos botar para frente, porque não tem uma conotação assim de superioridade. Mas você está aqui caminhando juntinho. E aí, de repente, alguém faz um mal. Esse de cá fez um mal. Então ele, puf, ficou feio na fita, desceu. Aí, esse distanciamento, esse desequilíbrio, esse desbalancear das trocas, ele só pode ser resolvido se ou esse aqui que não fez nada fizer um mal também igual ou um pouco menos para ele aproximar, ou se esse aqui fizer alguma coisa muito bacana para compensar. E aí ele se reaproxima. Quando o casal, por exemplo, tem problema de dinheiro, tem uma diferença grande, alguém não tem dinheiro nenhum e outro tem dinheiro, ou o que tem dinheiro humilha o que não tem, enfim, está desbalanceando essas trocas. Se o casal não identificar quais são os pontos ali nevrálgicos, quais são os significados desse desbalanceamento, a tendência é que isso aumente a ponto de cindir. De se separarem, né? Então é importante tomar consciência do que tá pesando para poder resolver. E aí, para dar um exemplo na prática, às vezes só um deles trabalha. Ganha dinheiro, vai para a rua, vai para o mundo, ganha dinheiro, traz o sustento, mas a outra pessoa está ali dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de casa, gerenciando casa, escola, etc e tal. Eles estão trocando. Só que a moeda de um é serviço, é promoção da harmonia do lar. E a moeda do outro é dinheiro que compra o sustento, que paga a viagem, que paga tudo. Se o casal não tomar consciência do que eles estão trocando e se está equivalente, eles correm o risco de acharem algum que está em desvantagem. Como nesse exemplo que você deu, o cara acha que só ele tem dinheiro, então ele tem mais poder, ele vale mais, sei lá o quê, mas ele não está percebendo que a esposa dele tem valor e tem um poder, às vezes, de resolver um BO dos filhos, na escola, na casa mesmo, que ele não teria. Ele tem todo o suporte ali para poder fazer isso. garantir o sustento. Inclusive, ele só está conseguindo ganhar tanto dinheiro porque a mulher está deixando a casa organizada para ele ir em paz trabalhar. Porque homens, se não sair em paz para trabalhar, eles não ganham muito dinheiro também, não. Se ficar com a cabeça meio atrapalhada, né? Então, é importante que os casais percebam se não está tendo dinheiros equivalentes, se tem outra coisa equivalente, se não tem, se dá para prover. Mas o que as pessoas muitas vezes fazem? Elas não conseguem fazer essa interpretação, não tomam consciência dos significados das coisas, e aí elas vão entrando numa postura de quem está por cima, quem está por baixo, quem está em vantagem, quem está em desvantagem, às vezes de uma maneira até errônea, porque já aconteceu de chegar no meu consultório, né, um casal com essa dinâmica, e aí na hora que o marido parou para pensar, não, realmente a minha mulher, ela não vai para a rua e trabalha e ganha dinheiro, mas ela levanta cedo como eu, aí ela limpa a casa, ela faz o café, ela leva as crianças na escola e busca, ppp, papapá, e isso tem um valor. E isso, inclusive, faz ele economizar dinheiro e ficar com a cabeça boa para ganhar dinheiro. Então, eu falei assim: sua mulher, se brincar, ela ganha mais dinheiro que você. Se for contar, se for tentar capitalizar o custo e o valor de tudo que ela doa, né? E aí, nesse exemplo mesmo, assim, houve uma calmaria, porque eles tomaram consciência desses valores e seguiram bem. Pelo que eu sei, estão bem até então. No fim, tudo se resume a buscar um bom profissional, seja na psicologia, para ajudar, seja na consultoria financeira e tudo mais, né? Buscar ajuda quando não consegue sozinho, né? Exatamente. E muitas vezes não conseguimos, né? Na maioria Precisamos da delas. ajuda. Exato. Porque se a gente parar para pensar, a gente nem se enxerga inteiro, né?
Assim, eu sei o meu rosto, vocês sabem o rosto de vocês pela memória do espelho, da fotografia. Mas a gente se vê assim, ó, do peito para baixo, não vê parte das costas. Então, assim, o outro consegue te ver inteiro e te devolver isso que está sendo visto. E aí você usa. Quando é a visão de um bom profissional, que seja um consultor, que seja um terapeuta, aí você usa isso que o outro está vendo que você não consegue ver, porque existe essa correspondência. Como nós não conseguimos muitas vezes nós não conseguimos perceber fisicamente, a gente não consegue perceber subjetivamente. A gente não consegue às vezes saber como que a gente faz com o nosso dinheiro. A gente precisa daquele profissional que entende de dinheiro para falar, olha, é melhor assim, não faça assado. Sim, perfeito. A Márcia, gente tem um monte de pergunta aqui, é, Márcia, só que o nosso tempo esgotou. Foi muito boa a tá conversa. ficando muita coisa aqui ainda que a gente queria falar, mas infelizmente o tempo tá acabando. Vamos ser obrigados a convidar ela aqui para outro Mais episódio outra, em e breve, né? mais um episódio. Muito bom. Márcia, tem alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem que a gente não tenha abordado aqui nesse momento? Eu gostaria de reforçar que as pessoas não se negligenciem. Gente, o que não tá satisfatório na sua vida, seja dinheiro, seja relacionamento, seja o seu trabalho, seja a sua saúde, não se negligencie, porque assim como o dinheiro, quando a gente tem que prestar uma conta e não presta, e a gente sofre juros sobre isso, em todas as áreas da vida tem isso também. Então, no que você perceber que não está satisfatório, vá buscar a solução. E se você não der conta sozinho, vá buscar os profissionais especializados para trazerem essa solução para você, porque não compensa viver com um desconforto que pode ser resolvido. E os profissionais estão aqui para isso, né? Para resolver desconforto financeiro, a gente tem os consultores financeiros. Para resolver desconfortos existenciais, relacionais, a gente tem os terapeutas e assim por diante. Perfeito. Muito bom, muito bom. Tem uma dinâmica que eu costumo fazer com o pessoal aqui. É, se você entrasse no elevador com alguém e a pessoa te perguntasse o que você faz, você tem só até chegar no andar dela e ela sair, 30 segundos ali. Como você explicaria O que eu o faço? que você faz? Olha, eu explicaria que eu escuto pessoas para que elas possam transformar as suas vidas naquilo que não está satisfatório. E eu faço isso com pessoas a partir de 14 anos, individualmente ou atendendo casal ou família. Muito bom. Muito bom. Márcia, como as pessoas se encontram nas redes sociais? Quem está aqui nos ouvindo? Eu estou no Instagram, no @marciagaioso.psi. Tem um site, marciagaioso.com.br, e aí nesses dois lugares as pessoas conseguem WhatsApp, conseguem entrar em contato. Gaioso com S, né? Isso, e com I. E Bruno, como as pessoas se encontram? As pessoas me encontram no Instagram, bruno.pazeto com um Z e um T. E vocês me encontram no @ivanabosacolim em todas as redes sociais. Márcia, foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A conversa foi muito boa e com certeza vão ter outras conversas. Muito, Muito muito bom. obrigada. Muito bom mesmo. Eu fico feliz, agradeço e me coloco à disposição, porque esses assuntos que melhoram a vida das pessoas, eu estou disponível para isso, é a minha missão, né? Meu propósito de vida é auxiliar mesmo, então estou à disposição. Obrigada.